Fala Tricolor, começa agora o Netflu na rede e o que não falta hoje é assunto. E aqui comigo, Paulo Brito. Fala aí, Leandro. O jogo ontem foi um pouquinho polêmico, né? Depois a gente vai conversar sobre isso. Só. Paulo Vitor Vasconcelos, o Vingador. Segunda vez que eu venho aqui, segunda derrota que eu vou comentar, infelizmente. Acho que o problema sou eu, né? A culpa é sua. Não vou vir mais, cara. Não venho Certamente mais. a culpa é sua. É a criptonita do Fluminense. Bom, como a gente já conversou aqui, não falta assunto mesmo, tem muita coisa pra gente debater. Escalação do Diniz, VAR, Agenor, a gente começa por onde? Ordem cronológica? Vamos começar pela escalação, né? Aquela escalação foi braba, né? Fluminense 45 minutos, Ganso foi poupado, a gente até entende, né? O jogador que tem problemas físicos. E vem jogando em sequência, né? 90 minutos, né? Sim. Foram 3 ou 4 jogos seguidos, 90 Maratona, minutos. né? Uma maratona complicada, foi poupado, ok. Mas aí o Diniz coloca o João Pedro para jogar junto com o Pedro e promoveu a estreia do Yuri. Eu não vou falar nada, eu queria que vocês comentassem o que vocês acharam da escalação inicial. Paulo Brito. Bom, eu acho que foi uma grande surpresa quando logo de início eu vi o Léo Arthur lá pela ponta esquerda. Toda vez que eu vejo o Léo Arthur sendo escalado na ponta, eu fico me perguntando por que contrataram o Kelvin, por que contrataram o Evandro e por que contrataram agora o Brenner. Porque não faz sentido. Aí os caras vão e utilizam Léo Arthur, às vezes botam... Tudo bem, até acho que seria a minha opção também se colocasse o Marcos Paulo desde o início, ali no posicionamento do Léo Arthur, mas o Léo Arthur não é para jogar como ponta. Depois dessa questão do Léo Arthur, me surpreendi com o Yuri. Eu achei que o Diniz fosse manter aquela tática dele maluca, entre aspas, né? De colocar, por exemplo, o Danielzinho um pouco mais recuado, ou começar o jogo com o próprio Ganso, que foi poupado, né? Jogando ali talvez de primeiro volante, já que a gente estava sem o Alan. Mas eu fiquei surpreendido pelo fato de colocar o Yuri logo na estreia, num jogo fora de casa, contra uma equipe que está em franca ascensão, né, no Campeonato Brasileiro, na temporada, né, não só no Brasileiro, na Copa do Brasil. O Bahia tá bem. E a gente acabou pecando muito no primeiro tempo. O time estava perdido, o João Pedro estava perdido fora de posição, o Léo Arthur estava perdido fora de posição e o Yuri estava perdido porque eu acho que ele tem duas pernas esquerdas. PV, é isso que eu ia falar agora, 2 pernas esquerdas é bom demais. Tem um parceiro lá da pelada lá, o Cirito tá ali, ele sabe que é. Você sabe quem eu tô falando, né? 2 pernas esquerdas. Mas vem cá, o que o Paulo falou em relação ao Yuri, até disse no Qual é o Flu, que é o pré-jogo que a gente tem feito, que assim, por coerência, o Diniz iria colocar o Yuri, que é o jogador da posição. A gente não conhecia isso, eu não conhecia o Yuri, vi alguns vídeos dele, não achei nada demais. Inclusive chegou a jogar como zagueiro no Santos, né? Mas eu entendi a opção pelo Yuri, que é jogador da posição. Só que o que aconteceu? Vocês repararam. O Yuri se posicionou como terceiro zagueiro. O Alan faz isso também, mas quando ele pega a bola ali no meio, ele é rápido, tem muito dinamismo, ele pega a bola, sai com ela dominada para fazer a ligação. Ele também tem um índice de acerto nos passes muito bom, né? A saída de jogo dele é muito boa. Muito boa. E a gente perdeu isso. Então a gente jogou de fato, não sei se vocês repararam isso, com 3 zagueiros, quando a gente tinha bola. O Yuri recuava para receber a bola do zagueiro, mas só ficava tocando a bola ali. Até na transmissão, o Grafite, lá do Premier, do Sport TV, o Fluminense tem 72% de posse de bola, mas não chegou nem na intermediária do Bahia. Então faltou, e a gente não tinha meio campo. Porque o Léo Arthur, como o Paulo disse, isolado no lado esquerdo, e só o Daniel ali tentando fazer alguma coisa, né, PV? Então, mais ou menos o que ele falou, né? Eu achei que o time ficou muito desfigurado no meio campo. Porque assim, a gente já estava sem o Alan, que estava suspenso, ele poupou o Ganso, justo, mas o time claramente no primeiro tempo perdeu no meio campo para o Bahia. Todas as jogadas que a bola voltava, os jogadores do Bahia pegavam a bola livre no meio campo, não tinha ninguém encostando, eles pegavam todas as rebatidas. E João Pedro e Pedro juntos não funcionou, né? Isso aí. Não funcionou, assim, o João Pedro ficou fora de posição, ele ficou perdido no primeiro tempo. Não sabia o que fazer em campo. A hora ele era meio campo, via ele por dentro. Ele só melhorou no segundo tempo quando o Agenor é expulso, que a gente vai falar disso depois, e aí ele tira o Pedro e aí o João Pedro vai para a posição original dele, faz até o gol depois, aí sim ele se encaixa. Então acho que ficou provado ontem que, infelizmente, né, o João Pedro e o Pedro não podem jogar juntos.
Talvez tivesse sido melhor apostar no Marcos Paulo jogando pela ponta, logo de início. Eu também acho. O Luciano não jogou, né? Também era outro que estava suspenso, pois é. Era pra ter colocado o Marcos Paulo ali naquela posição. Podia ter colocado, era um jogador da posição, né? O Diniz, quando acabou o jogo do Atlético Nacional, na coletiva ele disse que o João Pedro ia ser titular contra o Bahia. Achei ok, achei justo, o moleque, pô, arrebentou. Pela atuação dele, né? Mas vem cá, por que tinha que colocar o Pedro então? O Pedro é o titular? É legítimo, claro que é o titular, é o nosso principal atacante. Então volta com o João Pedro pro banco. Ah, não, mas eu quero dar oportunidade pro João Pedro porque ele arrebentou. Então bota o Pedro no banco. Então ele quis colocar o Pedro porque ele tá indo embora, vai jogar esse torneio de Toulon, essa baboseira aí que a CBF não só o Pedro, como o Marcos Paulo também, né? Marcos Paulo também. Por Portugal, né? Jogar por Portugal. E aí ele quis colocar para utilizar o cara para justificar, mas não deu certo, a gente ficou sem meio campo. Eu acho que o Diniz fez com o Pedro e o João Pedro o que ele fazia quando tinha o Bruno Silva. Ele tirava todo mundo, menos o Bruno Silva, para deixar o Bruno Silva em campo. Sei lá, às vezes um jogador, precisava tirar um jogador do time e ele ia desfigurar o time se esse jogador não fosse o Bruno Silva. Ele dava um jeito de deixar o Bruno Silva em campo, colocava alguém ali para poder dividir o setor com o próprio Bruno Silva. Então, tem algumas cismas, todo treinador tem suas cismas, né? Mas o Diniz também não está fora disso. Mas sabe o que eu acho, cara? Assim, a gente, do segundo tempo do jogo do Grêmio para cá, o Diniz nas alturas. Escalou o time certo, o modelo tá fluindo porque as peças foram ajustadas. Mas aí, cara, toda vez que ele coloca uma escalação que atrapalha o modelo dele, porque o que acontece? Você vai colocar jogador que não tem qualidade no passe para fazer um modelo que pede isso. É o caso do Yuri. É você jogar sem meio campo, você colocar o meia, que é o Léo Arthur. Todo mundo fala, não, o Léo Arthur jogou mal. Jogou mal. Mas, pô, ele não é ponta esquerda, cara. O cara joga no meio. Sim, joga fora de posição, né? Exatamente. E poderia, eu até estava pensando aqui, poderia ser, inclusive, o próprio Léo Arthur, esse cara para desempenhar a função do Alan, talvez. Sim. De saída de bola, né? O Daniel jogou muito melhor do que o Yuri de primeiro volante no segundo tempo. E aí já falando da segunda etapa, o Diniz acerta. Sim. Nós perdemos 45 minutos, né? Essa é a verdade. Mas não sem antes, claro, vamos falar. Tem que falar, né? Porque aconteceu, né? No primeiro tempo, foi isso. Aquela coisa horrorosa do nosso querido Agenor, que tem musiquinha pra ele, que ele não gosta de salada, gosta de x-tudo, né? A galera aí não perdoa. Mas ele já deu uma demonstração que tá doido pra entregar. Ele lento pra caramba, o cara chegou, pum, sorte que a bola foi pra linha de fundo, tiro de meta. Mas na segunda não teve jeito. O que foi aquilo, cara? Honestamente, o Paulo, com todo respeito a você, ele tem teu corpo. Hoje tu tem a tua pelada lá com a galera lá da Flávia, até errado. A galera lá da imprensa. Sim. Tu deve catar, não sei, bem ou mal. Mas você está jogando pelado, ele tem teu corpo. Ele tem peitinho. Eu sou craque. Com todo respeito, não, sério, com todo respeito, cara. A gente tá falando de futebol profissional, a galera lá na live ficou rindo. Mas, bicho, pô, jogador ganhando milhares de reais. O cara tem peitinho, velho. É sério. E não é diferenciado, porque na época que o Ronaldo, por exemplo, jogava pelo Corinthians, era o Ronaldo. Exatamente. O Ronaldo gordo deixou a zaga do Fluminense no chão, num jogo de até o Walter, lembra do Walter, gordinho, com 500 quilos? Adorava traquina. Conseguia fazer diferença em alguns jogos. Já não faz diferença como? Maradona jogava gordinho, mas era Maradona. Assim, exatamente. Mas é uma vergonha, cara. Falando sério, o futebol profissional é uma vergonha o Fluminense contratar um jogador do jeito que ele estava. Ele emagreceu, mas continua com um peso inadmissível. E você vê que aquele lance ali não foi só falta de qualidade. O cara não tem mobilidade, cara. Aí vai tentar fazer uma coisa que não sabe. Ele faltou humildade também. O que vocês acham? Eu acho que o esquema que o Diniz propõe, o Diniz é tão, às vezes, tão enfático com os jogadores, que os próprios jogadores talvez fiquem com medo de dar chutão em determinados momentos. Eu lembro de um jogo que foi tão emblemático, que eu acho que o Rodolfo deu um chutão para frente, o Diniz ficou gritando tanto, o áudio da TV captando, que aquilo ali ficou marcado para mim. Eu acho que é um mantra mesmo do Diniz, não dá chutão, não dá chutão, não dá chutão, não dá chutão. E aí os caras internalizam aquilo e não dão chutão. E aí acontece, é o risco do esquema do Diniz. Eu acho que nós gostamos de futebol bem jogado. Ninguém vai pro estádio para ver teu time jogando por uma bola, dando chutão para brigar lá pela segunda bola. Mas às vezes, a gente chama de quebrar a bola, de mandar ela lá para frente, é necessário até estrategicamente. Porque se o time adversário está marcando pressão,
Se você chuta a bola para frente, tendo um centroavante, o Fluminense tinha 2 ontem, poderia segurar aquela bola e tirar o Bahia daquela pressão lá na nossa intermediária. Então, o chutão, às vezes, é estratégico. Entendeu? Então, eu acho que, não sei, o que você falou pode ter fundamento. Os caras têm medo mesmo de dar chutão. Mas ele faz aquilo... O Diniz, em entrevistas, ele já disse que ele não proíbe o chutão, que de vez em quando tem que zerar a bola mesmo. Mas acho que o jogador realmente fica um pouco acuado, né, de dar um chutão e levar uma bronca. Agora, o que ele falou, o Leandro mencionou isso, o Agenu ele já tinha dado ali uma semi-paçocada no lance anterior. Deu um spoiler do que aconteceria, né? Deu spoiler. Teve um outro lance também, acho que foi mais vacilo do Nino, que recuou uma bola muito curta para ele, ele teve que zerar também. Ele devia ter aprendido no primeiro lance, que o atacante quase roubou a bola dele, e não ter feito aquela palhaçada que ele fez. Não dá chutão e entrega o gol, né? Ele foi tentar driblar o Gilberto, não precisava. Ele tinha um jogador na esquerda, acho que era o Nino aberto na direita para poder dar. Ele podia ter dado um bicão para frente ali, porque estava pressionado. Ele foi tentar fazer uma graça, acho que não cabia naquele momento. E acabou prejudicando bastante. Porque se a gente vai para o intervalo com 1-1 no placar, era outro jogo, né? Só uma curiosidade a respeito do Gilberto, não sei se o pessoal vai lembrar. O atacante. O atacante. No ano passado, o Fluminense quase contratou o Gilberto, mas o jogador preferiu o Bahia. Eu acho um bom atacante. Eu acho Hoje não teria vaga, né? Mas a gente vai perder os 2 Pedros. O João em breve, vendido, né? E o Pedro, fatalmente, como diz lá o outro. Fatalmente, Luiz, fatalmente vai ser vendido. Mas o que eu digo, só para fechar a Genu, porque, enfim, ficou todo mundo pé da vida ontem, estamos até hoje, eu acho que faltou humildade dele, inclusive. O cara, pô, vem cá, você olha no espelho, meu irmão, olha a minha condição física, eu consigo fazer isso? Eu tenho capacidade de driblar o jogador? Eu não tenho. Então, você me desculpe, chuta a bola para lateral. Diniz, eu sei que você gosta do futebol bem jogado, mas eu não consigo fazer isso. O Agenu, ele é destro ou canhoto? Tem 2 pernas esquerdas. Ah. Bom, no segundo tempo, o Diniz acerta, na minha opinião. O Fluminense volta bem melhor. Por quê? Eu acho que, na verdade, o Diniz nem acertou no segundo tempo. Corrigiu. Ele só corrigiu. Corrigiu. É um ponto de vista. Por quê? Mas por que a gente melhorou? A gente voltou a ter meio campo. Sim, Marcos Paulo entrou bem também, o Ganso não veio jogando tudo que a gente espera, né? Mas ele é aquele cara diferente do meio campo. Eu discordo, PV, eu discordo disso, sabia? Eu discordo, eu acho que ele pode jogar mais, sim. Ele jogava mais do que isso. Sim. Mas eu acho que ele não consegue mais. Aquele Ganso maravilhoso de... o Ganso do Santos esquece, a gente nunca mais vai ver, infelizmente. Mas o Ganso no São Paulo, em 2016... por aí, 15, por chegou aí, né? até a ser lembrado pela seleção. Ele jogou muito bem naquele campeonato. E eu acho que ele ainda pode se apresentar com algo semelhante àquilo que ele fez no São Paulo. E ele não fez isso no Fluminense. O que eu sinto falta do Ganso... Eu acho que ele está jogando bem. O que eu sinto falta do Ganso, não sei se é a mesma coisa que vocês sentem, que eu acho que ele fica, em muitos momentos, ele fica muito distante da área. Tudo bem que é o cara que organiza o time. Eu também acho que ele prende o jogo demais, às vezes. Muito distante, cara. A gente sabe que o estilo de jogo dele é esse, né? Sim. Que às vezes o jogo fica muito lento, ele demora muito para dar o passe. Olha, eu discordo. Eu acho que ele tinha que ser mais vertical, mas enfim. Eu discordo. Eu acho que o Ganso, ele coloca o Fluminense em outro patamar. Ontem ele entrou... Cara, a presença dele em campo, isso talvez... faz a diferença, realmente. Porque é o seguinte, cara, ele consegue organizar o jogo com um passe simples para lateral. Sim. Às vezes o jogo tá difícil, ele dá um passe, seja um passe vertical para frente ou para lateral, ele clareia o jogo. E isso você consegue perceber, de fato, indo no estádio. Então, assim, por isso que eu acho que o Ganso talvez ele possa... Eu concordo com você nesse aspecto. Pode jogar mais. Eu não acho que ele esteja jogando mal. Eu já acho que ele já acertou esse time. Sim, eu não acho que ele esteja jogando mal, só para completar. Eu acho que ele está jogando bem, mas eu acho que ele pode mais. Ele foi contratado para ser o camisa 10 do Fluminense. O cara que vai ali organizar o meio-campo e vai resolver os jogos mais complicados. Eu acho que ele pode mais. Pela expectativa que foi colocada na contratação, ele pode se apresentar melhor. Eu acho, por exemplo, o Ganso é um jogador muito mais técnico que o Thiago Neves. Só que o Thiago Neves é um jogador muito mais agudo que o Ganso. E é um jogador decisivo, o Thiago Neves. Você vê que ele faz gols em jogos assim, é ridículo o quanto esse cara é decisivo. Não, o Thiago Neves sem dúvida. Mas o Ganso eu acho que ali falta confiança. Talvez por conta dessa questão física dele. Você vê, o Ganso quase não chuta para gol.
Ele podia chutar mais também, ele tem qualidade no chute. Mas eu acho que ele tem algum receio dos joelhos. Será? Não é Depois de possível. todo esse tempo? Eu acho. É possível, cara. Jogador sem confiança, velho. Aliás, pra qualquer coisa, né? Se a gente não tem confiança pra fazer o que a gente gosta, que a gente sabe, a gente não faz. Bom, mas aí ele coloca o Ganso e o Marcos Paulo, eu acho que o time melhora. Bastante. E estávamos perto de fazer o segundo gol, até que Aconteceu aquilo que aconteceu. Aquilo Temos que falar daquilo. Não, vamos falar daquilo, porque inclusive é a manifestação da galera, tô até aqui com a produção mandou aqui pra mim, as manifestações da galera, quase todo mundo aqui, a Virgínia Belinô pelo Twitter, o @Kransfeld, que mais? Afonsada, que beleza. Todo mundo falando a mesma coisa. Aconteceu um erro de direito ontem, na partida contra o Bahia, ou o juiz ele colocou a regra em prática? Eu não sou advogado, né? Ninguém. Mas eu nunca vi isso acontecer. Eu não sei se o pessoal que está assistindo a gente já viu. Com o VAR, tanto lá fora, em competições FIFA, ou lá na Europa, ou aqui no Brasil mesmo, que tem desde o ano passado, nunca vi mandarem voltar uma cobrança de pênalti porque o goleiro se adiantou. Tá na regra que o goleiro não pode se adiantar? Está. Sim. O Agenor se adiantou? Claramente. Todo mundo concorda. Agora, pelo menos pra mim, e já deixaram isso bem claro, a cartilha do VAR, ela diz que o VAR pode interferir em 4 tipos de lance. Ele revisa os gols, potencial pênalti, um erro de identidade do cartão, né, quando o juiz dá o cartão para um e na verdade foi um outro. E também o quarto é o... expulsão. Lance de expulsão, né? Eu tô também, aqui, eu vou te ajudar. Calma que eu vou te ajudar. É confuso. Não, isso na verdade, tá até no site Globoesporte.com, né? A gente usou para se embasar, mas tem mais do que isso. Na verdade, a cartilha é bem mais extensa. 224 páginas, né? Então assim, a regra diz, sendo muito claro, nós apuramos, até colocamos uma informação ontem que ficou bem na dúvida, o árbitro pode sim usar o VAR para poder mandar voltar uma cobrança se o goleiro agiu na visão dele de forma indevida. Isso está na regra. Então o juiz, o árbitro, cumpriu a regra. A pergunta é, a moralização do futebol brasileiro vai acontecer para um clube só ou todo mundo vai ser atingido para a melhora desse esporte que a gente tanto gosta? Essa é a pergunta. Então, eu acho que se pegarmos todas as cobranças de pênalti que tiveram só nesse Campeonato Brasileiro, provavelmente aí em 70%, 80% das cobranças o goleiro se adiantou e o VAR não mandou o lance voltar. Então, você só moraliza para um clube. É só contra o Fluminense. É só contra o Fluminense. E nesse lance, a impressão é essa. Nesse lance, acho que foi um erro. Isso, na minha humilde opinião, foram 3 erros. Primeiro, o pênalti, que eu acho super discutível. Na minha opinião, não houve. Também não houve pra mim. Depois, com esse pênalti discutível, a Agenor foi reclamar, levou amarelo, ok. A Agenor, o Gilberto vai cobrar, a Agenor defende, aí o lance segue, e aí o árbitro manda voltar por conta de uma sinalização do VAR. Segundo erro, na minha humilde opinião, porque isso aí deveria ter sido visto pelo próprio árbitro ou o assistente. Bandeira, o assistente está ali para ver, né? na linha. Só para ver. Tinham 2, né? Não, perdão, tinham 3. Que era o Bandeira, que estava ali, tem a visão ampla, inclusive a visão dele é melhor do que a do árbitro e do assistente, porque o árbitro vê o lance de frente ou de lado, e o assistente de linha de fundo, né, que fica ali, aquele pegador de bola ali, fica atrás do goleiro. E ainda tinha o Bandeira. Por que o VAR tinha que agir numa situação dessa? Eu acho... Parece que é feito de sacanagem, pô. Parece. Não é possível, cara. Parece. É inconcebível você... Por exemplo, o VAR pode mandar voltar uma cobrança de pênalti porque o goleiro se adiantou, mas lá na primeira rodada contra o Goiás, a gente perde o jogo com um gol de falta, onde uma falta que claramente não existiu, que o Everaldo vai lá, dá um biquinho na bola, não houve falta, mas aí o VAR não pode interferir, porque é a responsabilidade do juiz que está no campo. Então, o VAR está sendo usado sem critério, na minha opinião. Critério nenhum. O cara usa o VAR quando ele acha que tem que e beneficia uns e prejudica outros. O Fluminense tem sido muito mais prejudicado nesse campeonato, já foi contra o Goiás. Sim. E ontem, mais uma vez... No mesmo fim de semana, no mesmo dia, o Flamengo teve um pênalti
assinalado pelo VAR, que na minha opinião não foi, por exemplo. Cara, aí é que tá. Pênalti. O que é o pênalti? Pênalti é uma interpretação. Sim. Uma jogada subjetiva. Mas a partir do momento que é subjetivo, pelo que eu entendi da regra, não se chama o VAR. Não se chama o VAR. Então estão usando a regra indevida. Eu não sei se eu falei aqui em outros programas, ou nas lives, enfim. A questão do VAR, na minha opinião, você tem que usar igual o tênis, cara. É desafio para um clube. Um desafio por tempo. Ou um desafio por jogo, sei lá, aí regulamento. Porque aí quem pede o VAR são os clubes. Porque o árbitro, cara, dessa forma como tem agido o VAR, a imparcialidade morreu. Alguns vão ser prejudicados, outros vão ser ajudados. E invariavelmente, quem está se ferrando nessa história, desculpa dar a palavra, é o Fluminense. Pô. A gente pode até pesquisar aí, já tiveram 6 rodadas do Campeonato Brasileiro. Pega aí outros pênaltis que foram defendidos, com o goleiro se adiantando. Por que não mandaram voltar? Pois é. Por que só contra o Fluminense o Agenor se adiantou? Claramente, mas por que só contra o Fluminense mandaram voltar? Ainda teve o terceiro erro, né? Que foi a expulsão. Aquilo foi uma coisa... Pra mim isso foi um escândalo, cara. Porque ele leva o cartão amarelo por reclamação, ok. Depois ele se adianta, o VAR manda voltar e ele ainda dá o segundo cartão amarelo para o Agenor. Quer dizer, ali naquele momento, ele tira completamente a possibilidade de reação do Fluminense na partida. Porque o Fluminense tinha voltado melhor, ele deu um terceiro gol pro Bahia, parecia que ele queria assim, Bahia, vamos lá, faz o terceiro gol. Sim, mas e deixou o Fluminense com um a menos. Sim, então, mas é que tá, nesses casos, se vocês analisarem friamente, ele agiu corretamente, ele cumpriu a regra. Só que a regra só vale para o Fluminense. Só vale para um. Vamos ser honestos aqui. Flamengo e Bahia no Maracanã, 60 mil pessoas, acontece isso, vai prejudicar o Flamengo? Nunca. Não ia mandar voltar e muito menos expulsar o goleiro Diego Corinthians e qualquer clube lá no Itaquerão. Então vamos parar de hipocrisia, de sacanagem, que estão sacaneando o Fluminense já há muito tempo. Né? Agora, é um clube que tem faltado representatividade. A gente é prejudicado contra Goiás e Bahia. Com todo respeito. Contra o Santa Cruz. A gente não pode. Um clube do tamanho do Fluminense não pode ser prejudicado por Santa Cruz e Goiás no Maracanã. E a gente ganhou aquele jogo. E Bahia, com todo respeito a esses clubes, mas... Entendeu? É o que eu já digo já há algum tempo. O Leandro sabe disso. Eu acho que enquanto o Fluminense tiver o estigma de clube do tapetão, isso não vai mudar. Não vai mudar de jeito nenhum. Os caras parecem que eles entram predispostos e aumentou esses problemas com a arbitragem, já eram normais, mas aumentou depois daquele caso Portuguesa. É como se a culpa fosse nossa, né? Mas cara, isso aí não adianta. Eu acho que assim, o Fluminense, ele não é o causador dos problemas do futebol brasileiro, mas ele tem sido pego para Cristo. Agora, quem é que pode salvar o clube? São os representantes dele, que somos nós, tem que ter um comando mais torcedores, forte, né? Que tem que fazer barulho sim, tem que apontar o erro e principalmente quem está administrando o clube. Como o Botafogo, por exemplo, está tentando aí fazer uma pressão, vai tentar realizar um novo jogo, né? Sim, anular o jogo. Mas no caso do Botafogo parece que teve um erro de direito mesmo ali no caso. Do Fluminense, meus amigos, é o seguinte, tá na regra, eu li a regra. O juiz tem essa prerrogativa de voltar ao lance, com a ajuda do VAR. Embora não precisasse, concordo com você, porque ele viu, cara. Né? Então, mas o que acontece? O cara do VAR, se adiantou. Mas o juiz é soberano. Entendeu? Então o VAR ele tem sido usado a esmo. Agora eu vou usar, agora não vou usar. Então ou você cria uma regulamentação que os árbitros usem, ou acaba com isso e usa o desafio. O clube pede. Você tem um desafio por tempo. Usou o desafio? Acabou. Mas fomos prejudicados. Azar. Eu não sei se vocês vão lembrar, no Campeonato Carioca, Fluminense e Vasco, teve um pênalti claríssimo no Fluminense. Esse ano? Do Bruno Silva? Puxou a camisa? E não chamaram o VAR. Não sei se vocês lembram disso. Lembro. Que bate na mão. Não. Não, pênalti em favor do Fluminense. Não, que o zagueiro puxou a camisa do Bruno Silva e tal, com a bola no alto. Já tinha o VAR. Editor, e não chamaram. Essa é a missão pra você. Põe aí. E não chamaram o VAR, cara. Então, parece que é realmente algo seletivo. É isso que incomoda, não é a utilização da tecnologia que eu acho que veio para evitar injustiças. Mas tem coisas que são... E eu levanto aqui uma questão. Vamos observar nas próximas rodadas. Será que isso vai ser recorrente a partir daqui? Ou será que eles vão fingir que não aconteceu? Será que na próxima rodada um goleiro de um time qualquer vai defender um pênalti se adiantando e vão mandar voltar? Porque agora o adversário pode se sentir no direito também, o time que
tá sendo prejudicado. Ficar pedindo pro árbitro olhar o VAR. No jogo VAR. do Fluminense lá, mandaram voltar o pênalti que o goleiro se adiantou. O goleiro se adiantou aqui também, não vai mandar voltar não? Será que isso vai acontecer? Depende ou será que eles do vão colocar adversário. pra debaixo do tapete? Depende do adversário. Não, aí a CBF lança uma cartilha recomendando os árbitros a não chamarem o VAR em lances de pênalti. Aí, aí depois quem se que o prejudica é só Fluminense foi prejudicado, é mole, né? Olha, não tem jeito. Amigos, o Fluminense se fazer representar institucionalmente, algo que tem faltado nos últimos anos. Bastante. E nós, como tricolores, a torcida, também fazer barulho, porque não tem o que fazer, né? Infelizmente. Teve um lance também outro do Bruno Silva, que a bola, inclusive o pênalti, né? Falando do pênalti, para mim não houve pênalti. Pra mim também não. Lembrando que o Diniz, ele até comenta na entrevista, que na origem da jogada tem uma falta claríssima em cima do Pedro. Que não foi marcada. Aí não tem VAR. Não. Aí não tem VAR. Aí não tem VAR. Assim como na lance falta, decisivo. assim como no jogo com o Goiás, a falta que não existiu, que originou o gol do Goiás, também não tem VAR. Também não tem VAR. Aí não vai ter. Ou seja, mas a faltinha assim não rola, não tem problema. Mas peraí. Eu acho que o Foi problema... decisivo. Foi na origem do lance. O problema do VAR é que o VAR parte do princípio que os lances capitais só acontecem dentro da área. Porque geralmente, tirando a questão... Isso é uma interpretação. Tirando a questão das expulsões, parece que só vale o que acontece dentro da área, ou perto do gol. Então, tem jogadas que são oriundas, sei lá, o time está todo posicionado para ir para o ataque. Aí um cara faz uma falta, toma a bola do jogador, o time está todo lá no ataque, fez uma falta, o juiz não deu, lançou para o cara ficou na cara do gol, meteu o gol. O VAR não considera isso um lance capital. Então acaba mudando o ritmo do jogo, fica uma coisa só para um setor do campo e outro setor do campo fica beneficia uns e prejudica outros. Cara, o VAR tem que ser usado em lances assim, que não restam dúvida. A Sim, bola que lances entrou, claros. o É para evitar impedimento, os erros crassos. interpretação não pode. Inclusive a bola que entrou não precisa nem de VAR, é só botar o Bota o chipzinho. chip, Enfim, amigos, acho que já matamos o assunto. Falando do jogo, aí sai o gol, né, do Gilberto, em que o Rodolfo entra. Mas a gente continuou bem na partida, mesmo com o jogador a menos. A gente dominou o Bahia, né? Conseguimos o gol com o João Pedro, que está iluminado. E se tivesse um pouquinho mais, deu 8 de acréscimo, que era para ter dado 10, porque foi parado 10 minutos e o juiz deu 8. Mas para ser sincero, quando ele deu 8 de acréscimos, eu ainda fiquei surpreso, que eu falei, esse cara vai dar uns 5 minutos no máximo. Sim, mas cadê a regra cumprida? Então a regra, beleza, vamos moralizar só para o Fluminense, a favor dele nada, contra tudo. Porque foi parado 10 minutos, foram 10 minutos que o jogo ficou parado. E durante esses 8 minutos o jogo ficou parado algumas vezes também. E aí? O goleiro do Bahia caiu meu irmão, 300 vezes. Não existe, cara. Isso não existe, não tem moralização. É para prejudicar um clube só. Enfim, a gente vai ter que conviver com esse tipo de coisa. Para fechar o programa, já está com quase meia hora. Vamos falar do jogo, né? Quarta-feira, Atlético Nacional, a principal competição pra gente, né? Não podemos cair no Brasileiro, mas eu, particularmente, ainda não tenho esse medo, esse receio. Bom, vamos falar do jogo de quarta-feira. Voltam Alan, Luciano e Ganso. O que a gente pode esperar lá no Atanásio Girardot, em Medellín, contra eu acho que a gente conseguiu construir uma boa vantagem aqui, né? Poderia ser melhor? Poderia. Se o Johnny Gonzalez não tivesse perdido o pênalti, por exemplo. Mas eu acho que a gente tem tudo para classificar. Eu acho que nosso time é melhor que o deles. O time deles é muito jovem. Sim. Não é um time bobo, é um time veloz na frente, com jogadores habilidosos. Tem o Barcos, que você não pode dar mole com ele. Mas eu acho que a gente tem totais condições de chegar lá e até vencer o jogo lá, por que não? Jogar pra frente, sem jogar com a vantagem debaixo do braço, sem jogar retrancado, manter o estilo que eu tenho certeza que o Diniz vai fazer, manter o estilo dele, que ele não abre mão, né? De ser ofensivo. Claro, não precisa também ir pro desespero, porque a vantagem é nossa, uma boa vantagem. Então acho que a gente vai classificar sim e vamos seguir nessa competição, que é a nossa principal chance de título na temporada. Mas escalação, voltam esses 3 que eu falei. O Pedro não joga, já vai pro torneio de Toulon. João Pedro. Eu, sinceramente, só espero que o Fluminense não se comporte como se comportou contra o Santa Cruz no jogo da volta pela Copa do Brasil. Mas ali o time estava mal escalado, né? Mas ali o time perdeu muito gol também, né? Perdeu alguns gols. A gente tinha condição de não ter passado aquele sufoco que foi Luciano com o Santa Cruz. perdeu. Nossa Senhora. Bom, com relação à escalação, eu acho que é um time diferente do que jogou contra o Bahia. É o time que jogou o jogo da ida, basicamente. Segurar... basicamente não. Quanto mais tempo a gente segurar a bola, mais irritado os caras vão ficar. Provavelmente
vão ter lances mais duros. A gente sabe como é que time colombiano... Não, mas o colombiano não acho que bate. Eu não acho tanto, também não. Eu acho mais Uruguai, Argentina. Agora, chileno também é... Agora, a minha preocupação mesmo é até que ponto a arbitragem vai deixar o jogo seguir ou não. Porque aí... Porque o jogo de ida não tem negócio de faltinha não, mas isso aí a gente já tá É comum da arbitragem sul-americana, isso aí. Assim, né? Mas eu acho que assim, falando do jogo, se mantiver aquele time que jogou a ida, a gente tem condições de ganhar. Não, a gente vai... eu acho que a gente tem tudo para classificar. Só não se classifica se jogar muito mal. Não, a verdade, amigos, vamos ser honestos, né? Não vamos enganar a galera. Se a gente for eliminado, é pra descer a pancada, não é possível. Perder 3, a gente precisa perder 3-0. Se for eliminado, é capaz do Abad demitir o Fernando Diniz, não, né? Ele não vai fazer isso. Mas assim, vai sair já. Mas eu acho, é que tá. E a gente tá tão acostumado com futebol reativo, com futebol medroso no Brasil, que eu fico me questionando assim, pô, o Diniz vai colocar aquele time ofensivo de novo lá na casa dos caras, a gente com 3 gols de vantagem, bota mais um no meio de campo, Diniz, bota mais... Eu fico com isso na minha cabeça. Eu não. Eu acho o seguinte, o Guardiola, o Dedé até falou aqui pra mim no Marco 10, que o Guardiola é medroso. Todo mundo fala, pô, o Guardiola revolucionou o futebol. Ele falou, cara, o Guardiola é medroso. Mas sabe como é que ele combate o medo? Ele não quer que a bola fique no campo defensivo dele. Então ele marca a pressão, quer que os jogadores troquem bola no campo ofensivo. E fica com a bola, né? A melhor defesa é o ataque. Então se a gente jogar da mesma maneira que jogamos aqui, a gente tem condições de ganhar. Sim. E a responsabilidade é dos caras. Estão com 3 gols atrás. Então se a gente ficar com a bola, a gente vai até incomodar eles. Eles vão ficar, a gente mantendo a posse de bola, eles vão querer vir pra cima de qualquer jeito. E a gente vai ter os contra-ataques também. Vai ter a velocidade do Johnny Gonzalez, o João Pedro que está iluminado também. Então acho que a gente pode chegar lá e vencer o jogo até, mas tem que saber jogar com a vantagem. Não precisa também ir para cima que nem maluco, né? Eu acho que mantendo a posse da bola, se impondo tecnicamente. Nosso time é melhor. E pedir pro Agenor dar chutão quando tiver de dar chutão. Meu Deus, não tem. Cara, não é brincadeira, não. A gente entrar nas competições sem goleiro, a gente não tem goleiro. Eu até falamos aqui fora do ar. Agenor e Rodolfo, joga a camisa pro alto. Eu ainda, olha, é difícil falar isso, mas eu prefiro o Rodolfo, pelo menos é atleta. Bota o Pitalga lá, faz um teste Pitaluga, isso. 17 anos, Pitaluga. 16, né? É considerado um fenômeno da base do Fluminense. Mas ele tá muito novinho. Enfim, a gente vai sofrer se não contratar goleiro, mas o Paulo Johnny falou que não vai chegar ninguém. Não vai chegar ninguém. É brincadeira. Bom, amigos, antes da gente encerrar, eu tenho que falar sobre o Clube Netflu, né? O nosso clube de vantagens, onde você, com apenas R$ 4,99 por mês, só isso, R$ 4,99 por mês, você tem descontos diversos em produtos e serviços. Que tipo de produtos? Você pode comprar uma televisão por 30%, 40% de desconto, você pode ir para o cinema com um valor bem mais barato, pagando 40%, 50%, uma faculdade você faz 45%, 50% de desconto. Então, são vários benefícios que você pode adquirir assinando o nosso clube de vantagens. Além disso, você também tem a possibilidade de concorrer a pelo menos um prêmio por mês. O desse mês de maio, o sorteio vai acontecer no dia 31, é a nova camisa tricolor do Fluminense. Em junho, vamos ter pelo menos mais um prêmio, com possibilidade de ser 2. Então você também concorre. E além disso, você pode estar aqui com a gente no Netflu na Rede, pode clicar aqui no nosso canal, ver os vídeos antigos. O Diego Oliveira, assinante do clube, esteve conosco aqui, bateu um papo, virou comentarista por um dia. Então tudo isso por apenas R$ 4,99 por mês, o endereço está aparecendo aqui na tela, clubenetflu.com.br/assine. Para você saber mais, netflu.com.br/clube. Bom, já fiz meu jabá aqui, agora vou me despedir dos amigos. Paulo Brito, nosso repórter bombástico, mensageiro do caos. Tem matéria bombástica essa semana? Tem uma matéria hoje que... Mas é positiva ou negativa? A galera reclama aí que você na verdade, notícia ruim. Não, que isso. Eu dou notícias boas também. Falo sobre Xerém, falo sobre algumas coisas positivas. Mas hoje tem uma matéria que eu acho que infelizmente vai incomodar. Eu não vou citar aqui agora, porque eu não sei se a matéria vai para o ar antes ou depois da exibição desse programa. E como
a notícia é igual futebol, é dinâmico, tudo pode mudar, eu prefiro não falar nesse momento. Mas depois eu conto nos bastidores. Mas tem coisa boa também pra semana. Tem coisa boa. Hoje tem, se eu não me engano, o lançamento da campanha oficial do Marcelo Souto, candidato lá do Esperança Tricolor, e amanhã tem o lançamento da candidatura do Ricardo Tenório no Salão Nobre das Laranjeiras. O do Marcelo Souto não vai ser no Salão Nobre, não me lembro o local, mas só pesquisar no Google, botar Marcelo Souto, Netflu, lançamento, que a pessoa vai encontrar rapidinho a notícia. Então, uma política aí efervescente no Tricolor. Paulo Vitor Vasconcelos, nosso vingador, já se recuperou lá do ultimato? Já me recuperei. Depois de um mês a gente se recupera, né? Isso é fissurado, rapaz. Isso gosta de vingadores. Só não dá spoiler, porque ainda não vi. Que isso, cara? Não viu não, ainda? então não azar vi, o teu. não Vai vi, no cinema não. ver, cara. Não, é igual Game of Thrones. time tá- não vi o um filme tá- episódio. tá quase por batendo aqui. a matar, cara. Um abraço, Meu Deus. saudações Não, tricolores.